Olá, meu nome é Diógenes, sou professor de Física e nessa aula a gente vai ver a calorimetria. Na calorimetria a gente consegue calcular a quantidade de calor que um corpo recebe ou que um corpo cede. E essa quantidade de calor a gente pode chamar de calor sensível ou calor latente. Bem, vamos lá. Vamos começar primeiro calculando a unidade de calor. Tá? A unidade de calor, a mais usual, chama-se caloria. Aqui vamos definir essa caloria. Então vamos colocar aqui. Então, na verdade a gente conhece dois tipos de unidades na física de energia, porque calor é uma modalidade de energia, que é a caloria e o joule. Então vamos primeiro definir o que é caloria, tudo bem? Então, caloria, vou deixar aqui, depois eu vou apagar, chamando de cal, abreviadamente. Então, caloria é uma certa quantidade de calor, chama essa quantidade de calor de Q minúsculo, tudo bem? Necessária para variar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius, ok? Vamos colocar aqui. Então, para fazer variar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius, então eu preciso variar em 1 grau Celsius. Na verdade, essa variação de 1 grau é entre esse intervalo de 14,5 graus Celsius a 15,5 graus Celsius. Então, quando você mede essa quantidade de calor que 1 grama de água precisa receber para variar em 1 grau a sua temperatura, você na verdade está criando uma grandeza. E a partir desse parâmetro eu consigo calcular, medir o calor que eu estou calculando, ok? Então a gente vai medir a partir de agora, de uma maneira mais comum, usando a caloria, tudo bem? E a caloria, ela tem uma relação com a unidade do Sistema Internacional de Energia, que é o joule, ok? Então uma caloria equivale a 4,186 joules. Então, às vezes a gente precisa transformar de uma unidade para outra, então a gente já tem essa relação entre caloria, unidade de energia, e o joule, que é a unidade do Sistema Internacional. Tudo bem? E dentro da calorimetria você consegue calcular duas quantidades de calor. Primeiro vai ser o calor sensível. Vamos definir o que esse calor sensível faz. O calor sensível é o calor que o corpo recebe ou cede e que altera no corpo a sua temperatura. Ou seja, o calor sensível provoca a variação de temperatura do corpo. Bem? Temos aqui. Como é que eu calculo o calor sensível? Temos uma fórmula aqui. Então, na calorimetria, eu vou chamar Q a quantidade de calor, que vai aparecer na fórmula. Então, a letra Q representa a quantidade de calor. Tudo bem? Então, o calor sensível eu vou chamar de QS. E o calor sensível depende da massa da substância, de uma constante e da variação de temperatura que essa substância sofreu, ok? Então, se o calor sensível provoca a variação de temperatura, para calcular o calor sensível eu tenho que multiplicar esses três parâmetros. Então, M é a massa ela pode ser medida em gramas ou quilogramas, tudo bem? No sistema internacional é o quilograma, mas o grama é bastante usual, na maior parte do tempo a gente usa grama. Agora, se tiver que calcular em quilogramas, aí sim no sistema internacional a gente vai ter que transformar, tudo bem? Você tem uma constante, que é o calor específico. O calor específico é um parâmetro que caracteriza uma substância. Então, vamos definir o que é calor específico. É uma constante, está bem aqui, esse Czinho aqui. Então, calor específico. O que representa o calor específico? O calor específico de uma substância, que caracteriza ela, é a quantidade de calor que essa substância tem que receber para fazer variar sua temperatura em 1 grau. Então, na verdade, 1 grama dessa substância. Então, novamente, você tem um parâmetro que a substância, você pode medir uma determinada substância, então isso é tabelado. Você tem uma tabela de calores específicos de várias substâncias, tudo bem? Então, para fazer variar a temperatura em 1 grau de 1 grama de uma substância qualquer, então a temperatura tem que variar em 1 grau,
1 grau Celsius. E aí essa quantidade de calor que essa substância precisa receber para variar em 1 grau, 1 grama dessa substância, a gente vai chamar de calor específico, tudo bem? Agora, essa definição parece um pouco caloria, mas caloria, especificamente, a caloria era para 1 grama de água. Aqui não. Aqui é 1 grama de qualquer substância. Então a quantidade de calor que ela precisa receber eu vou chamar de calor específico. Se a gente pegar na fórmula aqui, a gente pode pegar o calor específico, que é uma constante que caracteriza a substância, a gente pode isolar na fórmula do calor sensível. Então o calor específico vai ficar como? Vai ficar quantidade de calor sensível, que a substância recebe ou cede, massa vezes a variação de temperatura passa dividindo. Então, em outro momento, quando a gente for calcular o calor específico, a gente pode pegar a fórmula do calor sensível e isolar esse Czinho, que é o calor específico, tudo bem? Então, eu vou dar 2 exemplos de calores específicos de 2 substâncias para a gente ter uma ideia dessa quantidade, tudo bem? Então, vamos pegar aqui o calor específico, que seria a quantidade de calor para variar a temperatura em 1 grau de 1 grama da substância. Vou pegar, por exemplo, a água, calor específico da água, e comparar com o calor específico da areia. Imagina a areia da praia, tudo bem? Então, água e areia. Vamos comparar os 2 valores e tirar alguma conclusão desses 2 valores. O calor específico da água, usando a massa em gramas e a unidade de energia em calorias, vai ficar assim. Vai ficar 1 grama uma caloria grama grau Celsius. Se a gente olhar aqui, né, o calor específico é a unidade de energia, caloria, grama é a unidade de massa e a variação de temperatura em graus Celsius, bem? E se a gente colocar no sistema internacional, usando no lugar de caloria Joule, né, que é a unidade padrão do sistema internacional, vai ficar assim: 4.186 Joule por quilograma Kelvin. Porque, lembrando, a escala padrão de temperatura no sistema internacional é a escala Kelvin, tudo bem? Então fica assim. Então aqui eu tenho o calor específico da água, de uma maneira usual, em calorias, e da maneira do sistema internacional em Joule, tudo bem? Vamos comparar esses valores com o calor específico da areia. Por exemplo, o calor específico da areia, usando caloria como unidade de energia, ele é 0,2 calorias grama grau Celsius. Então já dá para notar que o calor específico da areia é menor do que da água, né? Você tem aqui um valor bem menor que o da água, que é 1. Então significa o seguinte: o calor específico da areia, sendo menor, significa que ela precisa receber menos calor para variar a sua temperatura. Ou seja, ela varia a sua temperatura mais rapidamente. Então a água precisa receber mais calor, que esse calor específico representa isso. A quantidade de calor que a substância precisa receber, ou seja, 1 grama dessa substância precisa receber para variar em 1 grau, né, esse 1 grama. Então a gente nota que a areia ela varia de temperatura muito mais facilmente recebendo uma certa quantidade de calor. Tudo bem? O calor específico ele mede isso. Vamos colocar isso aqui da areia, o calor específico na unidade do sistema internacional. No lugar de caloria vamos usar o joule. Então daria 840 joules quilograma Kelvin, unidade de temperatura. Então isso aqui é só para a gente ter uma ideia dos calores específicos de dois tipos de substâncias diferentes, tudo bem? Então vamos deixar aqui. Então no cálculo do calor sensível eu preciso da massa da substância, medida em grama em quilograma. Eu preciso do calor específico, que é uma característica de cada substância. Cada substância tem o seu calor específico. Eu preciso da variação de temperatura que essa substância sofreu, tá? Ela pode ter cedido o calor, ela pode ter recebido o calor. Então é isso. Então, resumidamente, temos isso. Eu vou apagar, tentei memorizar isso aqui. Apagando, dentro da fórmula do calor sensível,
tem aqui calor sensível, né? Quantidade de calor sensível, massa, calor específico, é a constante, e a variação de temperatura. Dentro dessa fórmula, existem duas quantidades que, se você isolar, você tem outra grandeza física que eu vou chamar de capacidade térmica. Então aqui, ó, a massa da substância vezes o calor específico é o que eu vou chamar de capacidade térmica. Capacidade térmica eu vou chamar de Czão, tá? Então, Czão representa a capacidade térmica. Esse Czinho que é o calor específico, tá? Não vamos confundir. Então, se eu pego a massa vezes o calor específico, eu tenho a capacidade térmica. Ok? Eu estou tirando esse pedacinho aqui, ó. Então, esse produto representa o que eu vou chamar de capacidade térmica. E se você substitui no lugar do M vezes o calor específico, né, a massa vezes o calor específico, substitui e coloca capacidade térmica bem aqui, essa fórmula ela se transforma nisso aqui, ó. Ela vai ficar assim, vamos colocar lá, calor sensível, quantidade, no lugar de MC, eu vou chamar de capacidade térmica, vezes a variação de temperatura. Então a fórmula do calor sensível fica assim, ó, ok? Ela fica dessa forma. E se eu isolar a capacidade térmica aqui, ó, C, passar a variação de temperatura dividindo pela quantidade de calor sensível, variação de temperatura passa dividindo, eu tenho a fórmula que está aqui representada. Qual a importância da capacidade térmica então? A capacidade térmica ela vai medir a quantidade de calor que uma substância precisa receber para variar a sua temperatura. Mas, no caso, toda a substância, não apenas 1 grama. Então, por exemplo, se você tem, quanto maior a quantidade de massa de uma substância, maior a capacidade térmica. Por exemplo, se você tem um recipiente com certa quantidade de água, vamos colocar aqui 10 gramas de água, e você tem um outro recipiente com 1000 gramas de água, você tem no recipiente com maior massa, com maior quantidade de substância, você tem uma capacidade térmica maior. Ou seja, para fazer variar a temperatura dessa maior quantidade de água, você precisa de mais calor. Então essa capacidade térmica vai aumentar dependendo da quantidade de massa da substância. Tudo bem? Então vamos apagar aqui. Vamos dar uma resumida nessas fórmulas, né, do calor sensível e da capacidade térmica. Aqui em cima ficou um pouco fora da visão. Então pegando a fórmula, vamos apagar um pouco dessa poluição visual aqui. Deixar somente a fórmula do calor sensível. Apaga aqui no meio também. E toda essa dedução. Então, vamos resumir isso aqui. Então você tem calor sensível, que é o calor que provoca a variação de temperatura, que é S, massa, calor específico, vezes a variação de temperatura. E daqui dessa fórmula, se você quiser isolar o calor específico, né, quantidade de calor para variar em 1 grama da substância, você pode fazer isso aqui. O calor específico é igual. Você passa, colocando a quantidade de calor sensível aqui, você passa o que está multiplicando o calor específico dividindo pela quantidade de calor sensível. Então fica M vezes ΔT. Ok? Então, essa é a fórmula para calcular o calor específico da substância. Ou seja, a quantidade de calor sensível dividido pela massa vezes a variação de temperatura. Essa fórmula que estava colocada aqui em cima. Tudo bem? E ainda dentro dessa ideia, vou colocar aqui o calor específico. Dentro dessa definição, a gente mostrou a capacidade térmica da substância, de toda uma quantidade de uma determinada substância. Então você tem aqui, se você pegar a mesma fórmula do calor sensível e pegar esse produto massa vezes calor específico, Czinho, isso representa a capacidade térmica da substância, ok? Isso aqui eu tenho outra fórmula dentro dessa. E a capacidade térmica, ela pode ser escrita também de outra maneira, se você substituir MC
aqui na fórmula original, né? Então MC é a capacidade térmica, então você vai obter capacidade térmica, vai ser quantidade de calor sensível e a variação de temperatura, passa a dividir. Ok, isso aqui é a capacidade térmica da substância. Ok, tudo bem? Então vou apagar. Então, o primeiro tipo de calor, a primeira quantidade de calor, chamado calor sensível, ele é definido dessa forma. Vamos agora definir o segundo tipo de calor, que é o calor latente. O calor latente, diferente do calor sensível, ele vai provocar a mudança de fase da substância. Ele não varia a temperatura da substância. O calor latente ele só provoca a mudança de fase. Então vamos colocar aqui um resumo. Então você tem o calor sensível, que é o primeiro. O segundo tipo de calor, chamado de calor latente. Latente. Ok? Vou deixar ele bem anotado aqui. O que ele provoca? Ele provoca a mudança de fase da substância. Ou seja, quando a substância recebe essa quantidade de calor latente, ou ela cede essa quantidade de calor latente, ela muda de fase. Ou seja, a quantidade de calor para fazer a substância mudar de fase. Tudo bem? Mudar de estado físico. Então, vou colocar aqui. Provoca a mudança de estado físico. Se ela provoca mudança de estado físico, essa quantidade de calor a gente vai poder calcular também, né, através de uma fórmula. Então vamos colocar a fórmula do calor latente aqui. O calor latente eu vou chamar de QL, diferencial do calor sensível, que é QS, tudo bem? E o calor latente vai ser a massa da substância que está mudando de fase, vezes uma constante. Vou chamar de L, L maiúsculo. Então essa é a fórmula do calor latente. Esse L é o calor latente e representa a quantidade de calor que uma quantidade de massa vai receber de uma substância para mudar de fase, tudo bem? Então a gente tem isso aqui, calor latente, massa vezes uma constante. Então isso aqui fica anotado. Ok? Então a gente vai partir agora para analisar a mudança de fase da água passando pelos três estados dessa substância, desde o sólido até o estado gasoso, tudo bem? Vamos apagar aqui. Muito bem. Eu tenho um gráfico aqui para auxiliar, só para memorizar. A gente tinha o que a gente chamava de curva de aquecimento, lembra? Que é a curva de aquecimento da água. Vou deixar aqui. Curva de aquecimento. Ele foi apresentado na aula anterior. A curva de aquecimento para a água. E o que ela mostrava? Ela mostra a variação de temperatura da água ao receber calor e nesse recebimento do calor ela vai mudando de fase. E aqui está a variação de temperatura durante essas mudanças de fase. Você tem o primeiro platô, você tem a fusão, né, do estado sólido para o estado líquido, aqui é a fusão, vou chamar de F. E no segundo platô você tem a ebulição, que é um tipo de a vaporização, ok? E aí a gente vai comparar esse gráfico da curva de aquecimento da água com aqui essa representação do aquecimento da água desde uma temperatura de menos 20 graus Celsius até a temperatura da água a 120 graus Celsius, tudo bem? E a gente vai comparando com aqueles intervalos ali. E a gente notou, em cada intervalo você tem uma certa quantidade de calor que é recebida pela água para mudar de fase, né? E variar de temperatura. E aí esses calores que a substância vai recebendo vão se alternar entre calor sensível e calor latente. Então vamos fazer aqui. Imaginemos aqui um bloco de gelo, né, um cubo de gelo a menos 20 graus Celsius. Então você tem gelo
E aí você vai fornecer calor para essa quantidade de gelo aqui. Então, fornecendo calor, energia, esse gelo começa a aumentar a sua temperatura. Então, nesse primeiro intervalo, o gelo está recebendo uma certa quantidade. Eu vou chamar de Q1, a primeira quantidade de calor que o gelo recebe. Tudo bem? Nessa primeira quantidade de calor, a temperatura vai variar de menos 20 graus Celsius, ou seja, menos 20 abaixo de zero, até zero, que é a temperatura de fusão. Tudo bem? Mas nesse intervalo de variação de temperatura, eu tenho que tipo de calor? Eu tenho o calor sensível, porque ele provoca somente a variação de temperatura. Então, nesse intervalo, nesse primeiro intervalo, essa quantidade de calor Q1, ele é calor sensível, porque a substância aqui não está mudando de fase. O que está acontecendo aqui é só uma variação de temperatura. Tudo bem? Calor sensível. Você tem, depois que o gelo atinge 0 graus, essa temperatura é a temperatura de fusão do gelo. Ele começa a se transformar para o estado líquido. Então você tem de 0 graus gelo até 0 graus água, que é o ponto final, você tem uma mudança de fase aqui. Nesse momento você tem aqui a temperatura constante. Se a temperatura não está variando, ela continua a 0 graus Celsius, indica que a substância está mudando de fase. Então, a quantidade de calor que ela está recebendo nesse momento não está provocando mudança de temperatura, somente mudança de fase. Então aqui eu tenho calor latente. Calor latente. Então esse Q2 é a quantidade de calor que a substância está recebendo. Ela está no estado sólido para passar para o estado líquido. Essa mudança de fase, o calor Q2 é calor latente, tá? Provocando a mudança de fase. Então, mais uma vez, notem que a temperatura não está variando. E justamente esse primeiro platô aqui, em que a temperatura é constante, igual a zero, ela variou de menos 20 até zero e depois ficou constante. Aqui é a mudança de fase, aqui é a fusão. Tudo bem? Lá na curva de aquecimento. Então, aqui tem a fusão. Depois que a substância transformou-se totalmente em líquido, aí ela continua aumentando sua temperatura de 0 graus até 100. Ok? Mais um detalhe, durante o processo de fusão, se você observar, durante a fusão da água, no estado sólido, no estado líquido, você vai encontrar na fusão, durante a fusão, os dois estados da matéria. Você vai encontrar gelo e vai encontrar água líquida, as duas coisas, tudo bem? Então aqui a gente encontra, no primeiro, variação de temperatura, somente gelo. Aqui você vai encontrar gelo mais água, que é a fusão, ou seja, dois estados. Depois, o gelo transforma-se totalmente em água, aqui está no estado líquido, a temperatura continua aumentando. Então, se a temperatura continua aumentando depois que a água, o gelo se tornou água totalmente, se ela continua aumentando, você tem aqui o calor que faz a temperatura variar, calor sensível. Vou colocar mais uma vez o calor que a substância está recebendo, vou chamar de Q3, que é calor sensível. Tudo bem? Mas de 0 até 100 graus, somente a temperatura está variando. A água, a 0 passando para 100, ela não está mudando de fase. Tudo bem? Então aqui não está havendo mudança de fase. Então eu tenho calor sensível provocando a variação de temperatura. Então Q3 é calor sensível. Qual é o estado que você observa aqui? Somente a variação da temperatura acontecendo. Que estado você observa? Você só observa a água no estado líquido. Tudo bem? Depois que a água atinge 100 graus Celsius, aí você tem o outro platô, que é essa outra temperatura constante. E aqui você tem a ebulição no gráfico da curva de aquecimento. Então, a 100 graus Celsius, você tem a ebulição, que é uma vaporização da água, a 100 graus Celsius. E aí, nesse intervalo de 100 graus Celsius, a temperatura se mantém a 100, e aí você vai ter o calor latente atuando. Então, novamente, no intervalo, a quantidade de calor que a água está recebendo para fazer variar seu estado físico é o calor latente. E outra característica do calor latente
não variar a temperatura da água. Esse calor latente recebido só faz com que a água mude de estado físico somente, tudo bem? Então, na mudança do estado físico, do estado líquido para o estado gasoso, você tem o calor latente atuando. A temperatura se mantém constante. E em termos de estado físico, nessa mudança de fase aqui nesse intervalo, Q3, Q4, né? Você vai encontrar a água no estado líquido e no estado gasoso. Então você vai encontrar água mais vapor durante a mudança, a segunda mudança de fase, né? Que é a vaporização. Tudo bem? Depois que a água líquida se torna totalmente vapor de água, estado gasoso, portanto, a 100 graus Celsius, a mudança de fase aconteceu, a vaporização aconteceu, você tem, continua mandando calor para essa substância. Então a quantidade de calor que depois de 100 graus Celsius a água continua recebendo, esse calor só vai provocar a variação de temperatura desse vapor. Então aqui você tem novamente calor sensível. Calor sensível porque agora você só tem variação de temperatura, ok? Só variação. Então eu tenho calor sensível sendo recebido pela substância. Então a temperatura vai variar, por exemplo, de 100 graus até 120 graus Celsius. E o vapor, ao aumentar de temperatura, se a gente conseguisse observar as moléculas que compõem esse vapor de água, você enxergaria uma maior agitação térmica, né? O choque das moléculas de vapor, um aumento dessa energia cinética, tudo bem? E aí termina nossa transformação, o aquecimento da água desde o estado sólido até o estado de vapor. Ok? Então, vista essa transformação da água, né, as mudanças de fase e o recebimento do calor da substância, a gente vai ver um pouco mais sobre essa questão. Vamos imaginar o seguinte: como é que a gente conseguiria somar todo o calor recebido pela água? Existe uma equação que a gente poderia propor? Então vamos colocar essa equação aqui. Então, colocando essa parte aqui e colocar as equações do calor recebido pela água para realizar essa mudança de fase, desde o estado sólido até o estado de vapor, ok? Então, a equação seria desse jeito. Por exemplo, se eu quero saber o calor total que a água recebeu para mudar de fase até o final, eu poderia escrever dessa forma. Por exemplo, vou chamar de quantidade de calor total. Agora ficou fácil porque eu sei a quantidade de calor e o tipo de calor sensível ou latente que a água recebeu em cada intervalo dessas mudanças, né, de fase. Então eu posso dizer assim, que o calor total é o calor número 1 recebido no primeiro momento, né, no primeiro intervalo, mais o calor número 2 e assim por diante. Vou escrever o que a gente acabou de descrever. 4 e 5. Então em cada intervalo desse, a água recebe uma quantidade de calor, eu posso somar, e eu posso dizer que isso aqui é o calor total nessa transformação. Tudo bem? Então, mais que 5. Ou seja, 5 quantidades de calor, né, foram recebidas por essa substância, que é a água. E aí a gente pode ampliar um pouco mais essa ideia. Eu posso colocar assim, que o calor total é igual. O primeiro calor foi o calor sensível, lembra? Q1, só mudança de temperatura. Então, eu vou pegar a fórmula do calor sensível. Vamos colocar aqui, só para colocar aqui do lado, né? Calor latente. Só para lembrar as fórmulas. O calor sensível está aqui. O calor latente, lembra? É QL massa vezes a constante. Ok? Então, só para lembrar as duas fórmulas. Então, o Q1 era o calor sensível, né? Recebido para variar a temperatura. Então, eu posso dizer que aqui é a massa, o calor específico da substância, no caso a água, variação da temperatura. Então, o primeiro calor
recebido, né, naquele intervalo em que era só gelo. Q2. Q2 foi o calor recebido pelo gelo, né, para mudar de fase, até o estado líquido. Então, Q2, calor latente. Vou colocar assim, massa vezes uma constante. Aqui seria o L, calor latente de fusão do gelo. Vou chamar de LF. E aqui o gelo recebendo calor para mudar de fase. Ok? Primeiro para variar a temperatura, depois para mudar de fase. O Q3. O que era o Q3? Vamos lembrar. O Q3 era a mudança de temperatura somente, né? Quando a água estava no estado líquido e ela aumentou de temperatura até 100 graus. Tudo bem? Q3 era calor sensível. Então, Q3, MC da água, variação de temperatura, ela sofreu variação de temperatura, Q3, e eu tenho aqui, eu vou colocar aqui água, é do estado que a água estava, né, o estado líquido da água, tudo bem? Nesse momento em que a água varia a sua temperatura, quando ela atinge 100 graus, né, você tem o Q4, que é o calor recebido para mudar de fase, aquele é calor latente, lembra? Então eu vou colocar aqui Q4, calor latente, então massa vezes a constante, ela está vaporizando a água, tudo bem? Se ela está vaporizando, então esse L aqui é o calor latente de vaporização, chamado de LV. Então note aqui, ó, a mudança de fase existe uma constante, né, para mudar a fase da água. No caso aqui era para ocorrer a fusão e aqui é para ocorrer a vaporização da água. Mas aqui é calor latente, tudo bem? Então a água está recebendo calor para mudar de fase. Então ela está no estado líquido aqui ainda. Ao receber calor, ela vai mudar de fase, ocorre a vaporização e finalmente a água se torna vapor, vapor de água, tudo bem? E aqui eu tenho, continuo mandando calor para a água, né, no estado de vapor agora, aí tem o Q5, finalmente Q5. Então, Q4 era calor latente, Q5 agora é só variação de temperatura, temperatura variando, Q5 é calor sensível de novo. Então, M da água, C, calor específico da água, variação de temperatura que a água está sofrendo nesse momento final, né, de 100 graus até 120. Então, aqui está. E aqui eu tenho vapor, né, porque agora só o vapor está recebendo calor e está aumentando sua temperatura. A água já no estado de vapor. Tudo bem? Então eu tenho aqui, se eu quiser representar através de uma equação que soma todo o calor recebido pela água, o calor total é isso aqui. Tudo bem? Eu vou apagar, então dei uma olhada. Então a gente tem o processo, a gente tem o gráfico, né, a curva de aquecimento, e a gente tem a equação matemática que representa tudo isso. Tudo certo? Eu vou apagar e vou mostrar para finalizar essa aula de hoje sobre calorimetria, né? Vou apagar, tudo bem? Apagando. Em seguida eu vou falar sobre dois conceitos importantes e uma lei que a gente vai chamar de Lei Geral das Trocas de Calor, tudo bem? Então, o que é isso? É o seguinte, a gente viu aqui a água, que é uma substância, recebendo calor. A gente poderia fazer o sentido inverso, tudo bem? A gente poderia pegar a água no estado de vapor e retirando o calor dessa substância até ela se tornar, voltar ao estado sólido, tudo bem? Então a gente poderia fazer esse sentido inverso, analisar tudo isso. Agora, e se você estiver num sistema, e num sistema que eu considero isolado, o que é um sistema isolado? Na verdade, termicamente isolado. É um sistema em que os seus componentes, as suas substâncias que estão dentro desse sistema, não podem trocar calor com o meio externo. Então, um sistema assim é chamado sistema isolado termicamente. Então, para considerar um sistema isolado, vamos considerar dois componentes desse sistema isolado, tecnicamente, ok? Então, vamos fazer um copo com água. Imaginemos um copo com água. E um cubo de gelo flutuando nesse copo com água, ok? Vou colocar um cubo de gelo aqui. Ok, então,
Vamos imaginar o gelo está flutuando nesse copo com água a uma determinada temperatura. E aí imaginar a troca de calor entre o gelo e a água. São os dois componentes desse sistema. Só que esse sistema é um sistema isolado tecnicamente. O gelo e a água só podem trocar calor entre si. Não podem trocar calor, por exemplo, com o meio externo. Ok? Então, isso é um sistema isolado. Então, vamos considerar aqui, por exemplo, você tem a água. A temperatura da água eu vou chamar de TA. Vou colocar um valor ambiente, 27 graus Celsius. E aqui eu tenho o gelo. Vou colocar a temperatura do gelo, chamar de TG. Colocar aqui menos 5 graus Celsius. Ok? Então imagina que você tem um cubo de gelo a menos 5 graus negativos e você coloca isso dentro do recipiente com água a 27 graus Celsius positivos. Então aí você tem dois elementos de um sistema e como eles não podem trocar calor com o meio externo, eles só podem trocar calor entre si. Esse é um sistema isolado, tudo bem? Isso aqui é um exemplo. Então vamos considerar esse sistema totalmente isolado. Vou colocar esse balãozinho aqui e a partir daqui essa troca de calor entre os dois elementos, o gelo no estado sólido, né, e a água no estado líquido, são os elementos desse sistema. Outra coisa importante é o seguinte, eu falei do calor recebido, né, no processo do aquecimento do gelo, da água, até chegar em vapor. Esse calor recebido, por definição, ele é positivo, ok? Agora, se for um calor cedido pela substância, ele vai ser negativo. Então vamos colocar aqui o calor recebido, por definição, ele vai ser positivo, maior que zero. E a quantidade de calor cedido pelo corpo, pela substância, ele é negativo. Ok? Com base nisso, eu posso propor, na verdade, uma lei, a Lei Geral das Trocas de Calor, que diz o seguinte: a somatória total do calor cedido é igual à somatória total do calor recebido. Ok? Então, como essas duas quantidades, cedidas e recebidas, são iguais, se você somar, vai dar zero. Então eu posso escrever isso aqui. Na verdade é uma soma algébrica dessas quantidades. Então, a soma algébrica do calor recebido durante o processo, né, até o equilíbrio térmico entre os dois elementos do sistema, a soma algébrica desse calor recebido é igual à soma algébrica do calor cedido pelo corpo. Então, se você tem duas quantidades, como o calor recebido é positivo e o calor cedido é negativo, se você somar essas duas quantidades vai dar zero.